Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos hoje dar sequência, ensaio teórico sobre as aparições, né? E o vídeo é de 395. Livro dos Médiuns, né? Capítulo 6. E é uma sequência ainda da questão 108, né? Então, Kardec continua aqui da seguinte forma, porque ele vinha explicando a respeito daqueles elementos, né, que aparecem nos olhos das pessoas, que muitas pessoas, por falta de conhecimento, então, muitas pessoas acreditam, né? Mas é por falta de conhecimento. Espíritos me acompanhando. Isso é coisas de espíritos, é espírito dentro do meu olho. Então não tem nada a ver, né? Então, mas Kardec continua aqui, ó. Verdade é que alguns tomam por maus espíritos os pontos escuros ou moscas amauróticas, né? Esses discos, do mesmo modo que as manchas negras, têm um movimento ondulatório, cuja amplitude não vai além da de um certo ângulo. Se você, o que Kardec está querendo dizer com isso aqui? Eu não sei se você já parou para observar. Deixa eu tirar essa canetinha daqui. Eu não sei se você já parou para observar. Tem pessoas que observam, né? Ainda mais as pessoas que são doidas como eu, né? Então elas ficam observando. Se você, em determinados momentos assim, fechar os olhos, de repente você abre os olhos assim e para as pálpebras dos olhos e você fica assim com o olho, né, arregalado assim, começa a movimentar, começa assim um certo movimento na retina dos olhos. Então olha só para você ver onde as pessoas vão parar por falta de conhecimento. Então, se você para os teus olhos assim e fixa num ponto, de repente você observa, você começa a ver assim algumas ondulaçõezinhas microscópicas nos olhos, como se fosse assim um cisco, né? Uma veinha, uma veia, né? A forma de uma veia. Outras vezes, assim, um pontinho preto, um disco, como se fosse um disco, né? Movimenta para lá, para cá na retina dos olhos. Conforme você vira os olhos para lá, para cá, ó, mexendo meus olhos aqui, ó, eu estou vendo esses pontinhos aqui na minha retina. Não tem nada a ver com espírito isso aí. Isso é um processo natural, né? Antes dos oftalmos, dos médicos descobrirem que, eu não sei se você sabe disso, antes dos médicos descobrirem, os oftalmos descobrirem a catarata, muitas crenças religiosas eles acreditavam que aquela membrana que sobrepunha, né, o globo ocular,
aquilo ali era espíritos do mal que influenciava a pessoa. Uai, mas que espírito do mal é esse? Que depois que os cientistas, os médicos descobriram assim a sua causa e o seu efeito, eles retiram aquele espírito do mal, então, através do bisturi, através da cirurgia. Quantas pessoas passam por cirurgias de catarata e se livram, né, dessas membranas que sobrepõem o globo ocular? Então, onde é que foi parar essa questão de que isso era efeito de espírito? É espírito que está ali no seu globo ocular, espírito que está te provocando, está te perseguindo. Então é a mesma coisa aqui. Então, concorrendo para a ilusão, a circunstância de não acompanharem bruscamente os movimentos da linha visual. Bem simples é a razão deste fato. Os pontos opacos do humor aquoso, né, causa primária do fenômeno, se acham, conforme dissemos, como em uma suspensão e tende sempre a descer. Então é um processo natural do globo ocular, né? Quando sobem, é que são solicitados pelos movimentos dos olhos, de baixo para cima. Chegados, porém, a certa altura, se o olho se torna fixo, nota-se que os discos descem por si mesmo e depois se imobilizam. Extrema é a mobilidade deles. Agora, o que muito me impressiona numa matéria dessa é um ser de uma envergadura tão enorme quanto Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivail, perder tempo em esclarecer essa matéria que, na verdade, a própria oftalmologia, com o passar dos anos, depois descobriram tudo isso que Allan Kardec estudou e chegou a esta conclusão, não só conclusão, como também chegou a este fato. Então, veja bem, quando os oftalmos chegaram a esta conclusão, Allan Kardec já tinha, na doutrina dos espíritos, tratado desse item lá no ano de 1857. Então, eu fico assim, pasmo, em saber da envergadura evolutiva de Allan Kardec, tão grande, ter que se preocupar com esse fator insignificante, medíocre, mas para esclarecer os incrédulos, os ignorantes, né? Para esclarecer-nos, para nos esclarecer. Olha a que ponto chega a ignorância do ser humano. Acreditar que esse processo natural
né, de lubrificação no globo ocular, como as pessoas em dado momento enxerga aquelas manchas, aquelas coisinhas todas, né, na retina, se movimentando para lá, para cá. Muitos acreditavam, e muitos ainda acreditam, até no ano de 2022, que são espíritos ali provocando aqueles movimentos. É um absurdo, é um absurdo. Correndo para... não, ali nós já lemos aqui. E depois se imobilizam. Extrema é a imobilidade deles, ou melhor, extrema é a mobilidade deles, porquanto basta um movimento imperceptível do olho para fazê-los mudar de direção. Olha só. Basta um movimento imperceptível do olho para fazê-los mudar de direção e percorrer rapidamente toda a amplitude do arco, né? De um lado ao outro, de cima para baixo, ou da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. Esse processo de lubrificação natural dos olhos. Isso faz parte do organismo. Mas é interessante, né? Como espírito, nessas condições, e muitos naquela época acreditavam que havia legiões de espíritos dentro dos olhos daquele, né, que tinha aquela visão, né, que via aquelas manchas, que via aqueles discos, né? No espaço em que se produz a imagem. Enquanto não se provar que uma imagem tem movimento próprio, espontâneo e inteligente, ninguém poderá enxergar no fato de que tratamos mais do que um simples fenômeno óptico ou fisiológico. Eu venho dizendo isso já desde outro vídeo tratando desse assunto. Isso é um processo de lubrificação do globo ocular, né? Porque muitas pessoas sabem disso, mas muitas pessoas não sabem, né? A gente respeita. Por exemplo, piscar os olhos. Esse movimento, ele existe para lubrificar os olhos. Se as pessoas não piscassem, secaria o globo ocular. Olha como que Deus é perfeito, né? É impressionante. Deus é perfeito em tudo, né? Mas vendo-se por esse lado assim, né, da ignorância da gente, pelo menos a minha. Olha que perfeição. E outra, os olhos, as pálpebras, elas piscam tanto obedecendo ordens, eu quero piscar, quanto não obedecendo ordens, né? Então, tem ela possui, as pálpebras, elas possuem um estímulo instintivo automático que independe de você querer ou não. Às vezes você nem está pensando em piscar os olhos, pisca. É um estímulo instintivo, imperceptível, instantâneo,
quando menos a pessoa imagina, ele já piscou, né? Mas esse movimento é para lubrificar os olhos. Então ali nessa lubrificação existe essas substâncias todas, né? Que compõem essa lubrificação, que é natural que num estado de vigília, que a pessoa abre os olhos, ela percebe que tem uma pontinha preta, um pontinho preto, um disquinho preto, né? Uma cobrinha que está movimentando o olho dela para lá, para cá, conforme ela vira os olhos para lá, para cá, para cima, para baixo, se movimenta. Mas isso não é espírito. Muitas pessoas já tiveram isso como espírito. Isso é espírito tá dentro do olho da pessoa. Como eu já disse, há muitos séculos atrás, acreditavam que isso era obra, a catarata era obra dos espíritos. Espírito que estava ali, né, criando aquele processo, assim, para impedir a pessoa da visão, né? Estava tapando a visão da pessoa, né? Então, como nós temos falado, então olha só, poderá enxergar no fato que tratamos mais do que um simples fenômeno óptico ou fisiológico. Agora, a gente entende que o processo óptico ele está vinculado ao processo fisiológico e vice-versa, até porque os olhos faz parte do processo fisiológico. Não há como não fazer parte. Ele faz parte do corpo fisiológico. Os olhos faz parte do corpo fisiológico, né? Mas Kardec deixa dessa forma assim para que a gente assimile um pouquinho, né? Então, sequência. O mesmo se dá com as centelhas que se produzem algumas vezes em feixes mais ou menos compactos, pela contração do músculo do olho. Isso eu já tratei. E são devidas, provavelmente, à eletricidade fosforescente da íris. Eu já tratei a respeito desse item no vídeo anterior. Nos 4 vídeos anteriores, eu acredito que sim, eu já tratei desse assunto. Então, o mesmo se dá com as centelhas que se produzem algumas vezes em feixes mais ou menos compactos pela contração do músculo do olho, e são devidas provavelmente à eletricidade fosforescente da íris. Então, eu já expliquei isso, mas eu vou voltar a explicar novamente. Sabe aquele momento assim, eu não sei, que você às vezes agachou de uma vez, né? Você abaixou de uma vez a cabeça, e a hora que você levantou de uma vez, aí de repente apareceu na sua frente assim, milhões de estrelinhas piscando. Tchim, 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 tchim. Em mim acontece. Essas estrelinhas, elas piscam assim, ó, na frente dos meus olhos aqui. São estrelinhas cor de azul. Cada um pisca de um jeito, né? Aparece de um jeito aquela estrelinha. Então, muitas pessoas, uma vez eu levei o conhecimento de um amigo meu, era menino, eu tinha uns 15, 16 anos, perguntei para ele assim, acontece muito isso comigo, por quê? Né? De vez em quando eu aperto os olhos assim, mas
perto mesmo, a hora que eu abro os olhos, eu fico vendo estrelinha, aquele tanto de estrela. Tem uns que ficam vendo carneirinho, né? Contando carneirinho, né? Isso é psicologia. E eu não, eu aperto os olhos, eu disse isso para um amigo meu. Olha, eu aperto os olhos, a hora que eu abro os olhos, aquele tanto de estrelinha piscando, de repente desaparece tudo. Aí esse amigo meu na época me disse assim, isso aí cada estrelinha dessa é um espírito. Isso é porque você tem mediunidade para desenvolver. Olha que palhaçada. Que mentirada. Tem nada a ver com mediunidade. Isso é um processo natural, óptico, fisiológico do olho. É uma contração da musculatura do olho. Está aqui, Kardec está dizendo, né? A eletricidade fosforescente da íris. É uma eletricidade fosforescente da íris. Então, olha só para você ver. O mesmo se dá com as centelhas, são essas luzinhas, que se produzem algumas vezes em feixes mais ou menos compactos pela contração do músculo do olho, né? Então, a pessoa pode baixar a cabeça por falta de oxigenação na massa encefálica. A hora que ela levanta de uma vez assim, ela vê essas estrelinhas piscando, esse feixe, né, de centelhas. Ou a hora que a pessoa pega e aperta os olhos e de repente abre os olhos de uma vez assim, né? Aquela contração, né? do músculo dos olhos, então leva a essa eletricidade, essa descarrilha, essa eletricidade fosforescente da íris. Então, um amigo meu me disse na época que era espírito, que eu tinha que desenvolver mediunidade. Eu pensei, gente, mas que coisa esquisita. Na época eu pensei comigo, mas que coisa sem fundamento. Desenvolver mediunidade por causa de uma palhaçada dessa, né? Então aqui a gente vem saber com Allan Kardec, não tem nada a ver. A eletricidade fosforescente da íris, pois que são geralmente adstritas à circunferência do disco desse órgão. Tais ilusões não podem provir senão de uma observação incompleta. Então, só observações incompletas é que levam as pessoas a tecer comentários, né, depreciativos. Quem quer que tenha estudado a natureza dos espíritos por todos os meios que a ciência prática faculta, compreenderá tudo que elas têm de pueril, do mesmo modo que combatemos as aventurosas teorias com que se atacam as manifestações, quando essas teorias assentam na ignorância dos fatos. Também devemos procurar destruir as ideias falsas que indicam mais entusiasmo do que reflexão e que, por isso mesmo, mais dano do que bem causa com relação aos incrédulos já de si tão dispostos a buscar o lado ridículo. Então, quando há necessidade de esclarecer a verdade, não devemos nos titubear. Nós não podemos ser omissos, né? Se a pessoa realmente tem conhecimento, ele tem que discutir esses fatos, ele tem que procurar mostrar para aqueles incrédulos que sempre combateram de uma forma errônea por falta de conhecimento. Então, uma vez que nós temos o conhecimento, nós temos que esclarecer as pessoas que isso tudo, principalmente nesse caso aqui, é um processo natural, né? É uma ilusão óptica, né?
fisiológica e que, por último, envolve-se a eletricidade fosforescente da íris e que não tem nada a ver com o espírito. E ignorante é aquele que não quiser, porque ninguém é obrigado a aceitar, né? Mas raciocinar, eu acho que as pessoas são obrigadas a raciocinar, porque não é possível a pessoa comer pérola achando que está comendo milho. Não é possível. Pérola vale muito mais, e é muito mais importante que o milho. Então, se a pessoa aceita comer pérola achando que é milho, é porque a pessoa encontra-se num estado de irracionalidade muito grande, mas o dever daquela pessoa que conhece é expor, pelo menos expor. Depois que ela expôs ali, o problema já não é dela mais, como quando nós semeamos a semente, lançamos a semente à terra. O nosso dever é lançar a semente. Depois, o resto, a terra é que se incumbe, ou de aderir à semente e germinar, ou de permitir que o sol mate aquela semente e que ela não germine, que não dê fruto nunca na vida. Né? Vamos para o próximo vídeo.